Se nós já somos capazes de julgar e ter preconceitos com etnias da nossa própria espécie, imagine só como seria a nossa relação com outra espécie humana inteiramente distinta da nossa. Só existe uma espécie humana hoje, a nossa, Homo sapiens. Mas nem sempre foi assim. Durante a maior parte da nossa história, dividimos esse belo planeta azul com outras espécies bem parecidas com a nossa. E uma delas em particular foi a espécie mais aparentada com a gente já encontrada: os Neandertais. Mas o que houve com eles? O fim dos Neandertais estava relacionado às mudanças climáticas? A tecnologia nos torna superiores. E se eles desapareceram, por que ainda estamos aqui? Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Há cerca de 70 mil anos, um pequeno grupo humano de 2 ou 3 indivíduos pescou alguns mexilhões, se aproximou de um abrigo rochoso, acendeu uma fogueira e, enquanto comia os moluscos, começou a talhar pedras. As marcas daquela cena ficaram fossilizadas, permitindo a reconstrução por cientistas que trabalham em 2 sítios arqueológicos do Rochedo de Gibraltar, as Cavernas de Vanguard e Gohan. É um momento muito próximo, familiar, mas ao mesmo tempo muito distante. E não apenas no tempo. Aqueles humanos não eram sapiens como nós. Como Neandertais, pertenciam a uma espécie humana diversa. Seus últimos membros viveram nesse recanto do sul da Europa, juntamente com outros sítios arqueológicos peninsulares, como o El Cedrón, nas Astúrias. Essas cavernas contribuíram para transformar a imagem daquela espécie que habitou a Europa há centenas de milhares de anos. A arqueologia revelou que não eram hominídeos brutos e dotados de pouca razão, como foram descritos com muita frequência, mas seres muito semelhantes a nós, porém ao mesmo tempo diferentes. E não apenas anatomicamente. Os Neandertais tinham capacidade de linguagem, enterravam seus mortos, eram solidários com aqueles que não podiam se defender, se decoravam com penas e conchas, comiam de tudo, como atum e focas, e até foi encontrado em Gibraltar um desenho geométrico, embora nenhuma representação de animais ou coisas, que indicaria que eram capazes de plasmar um pensamento simbólico. Nossa proximidade com esses outros humanos amplia o maior mistério em torno deles. Por que desapareceram? Embora a questão-chave seja ainda mais inquietante. Por que partiram e ainda estamos aqui? O nome Neandertais vem do Vale de Neander, na Alemanha, onde alguns dos primeiros vestígios foram descobertos. É uma espécie humana que viveu na Europa, do extremo sul do Mediterrâneo à Sibéria, em algumas áreas do Oriente Médio. Embora muitos dados ainda estejam sendo discutidos e, como sempre acontece com o estudo da pré-história, novas descobertas possam mudar o panorama. A maioria dos cientistas acredita que evoluíram de uma espécie anterior de hominídeos há cerca de 250 a 300 mil anos. Alguns especialistas falam em 400 mil anos. Seu misterioso desaparecimento há cerca de 40 mil anos, alguns especialistas discordam e acreditam que os Neandertais viveram em Gibraltar até 28 mil anos atrás, coincidindo com a chegada de nossa espécie, os sapiens, à Europa, vindo da África. De qualquer forma, o consenso científico fala de uma espécie que habitou a Europa por muito tempo, pelo menos 200 mil anos. Para termos uma ideia dessa dimensão, basta lembrar que a nossa civilização, que começa com a agricultura, tem apenas 10 mil anos. Altamira foi pintada há cerca de 15 mil anos e a pirâmide de Kéops foi construída há 4.500 anos. Os Neandertais foram capazes de sobreviver durante todo esse tempo, adaptados a condições climáticas variadas e às vezes extremamente frias, invernos como os siberianos em todo o continente. Mas desapareceram em um espaço de tempo relativamente curto. Na extinção das espécies nunca há uma única causa, embora haja quase sempre uma acima: a degradação do meio ambiente. No caso dos Neandertais, trata-se de um fenômeno multifatorial. Em um período particularmente frio, as florestas desaparecem, algo que ocorreu durante o último máximo glacial.
É muito provável que essa deterioração climática e ecológica tenha influenciado a extinção. O número de pessoas era muito baixo e muito variável. Além disso, novas populações chegaram, como uma tecnologia diferente e um sistema cultural muito poderoso. Aquelas populações somos nós, os sapiens. Os homens modernos começaram a entrar em contato com os neandertais há cerca de 70 mil anos no Oriente Médio. Os sapiens chegaram da África e eles da Europa, em busca de terras quentes diante de um período glacial especialmente intenso. Uma equipe de antropologia da Alemanha sequenciou o genoma Neandertal em 2010, o que levou a descobrir que, apesar de se tratar de duas espécies diferentes, houve hibridações entre os Neandertais e os Sapiens no Oriente Médio há 70 mil anos. O resultado desses encontros sexuais é que os humanos não africanos têm entre 2 e 4% de genes neandertais que contribuíram, por exemplo, há uma maior resistência a certas doenças infecciosas. Os humanos modernos surgiram na África e os neandertais na Eurásia e por muito tempo viveram assim, separados geograficamente. Os neandertais estavam biologicamente adaptados a climas mais frios, tinham um nariz enorme, largo, capaz de aquecer mais o ar antes de ele entrar nos pulmões. Os troncos eram mais largos e os membros mais curtos, o que ajudava a guardar mais calor. Os adultos normalmente tinham de 1,50 m a 1,75 m de altura. Enquanto nós éramos esguios e corredores, os neandertais eram robustos e fortes, tão fortes que podiam abater uma presa grande no corpo a corpo. Dependiam como nós de uma cultura material para sua sobrevivência e tinham a mesma mutação no gene FOXP2, associada nos humanos à fala. Isso significa que dispunham da capacidade anatômica e genética para a linguagem. E os especialistas acreditam ser muito difícil que se coordenassem para tantas atividades sociais sem algum tipo de comunicação. Sua habilidade técnica, sua capacidade para adaptar-se a diferentes ambientes, sua longuíssima presença em habitats mutáveis torna ainda mais profundo o mistério de seu desaparecimento. Os estudos genéticos traçam um panorama com muito poucos indivíduos em um espaço muito grande. Uma cifra aceita é de 30 mil neandertais na Europa. Alguns especialistas falam de 100 mil. Quando uma população assim sofre uma crise por motivos climáticos ou porque disputa recursos escassos com outra espécie cuja tecnologia é mais eficaz, sua sobrevivência se torna muito frágil. Talvez simplesmente não superaram uma dessas crises e os grupos dispersos, sem contato, se extinguiram pouco a pouco. Mas por que uma espécie desaparece? O que nos transforma em humanos? A tecnologia nos torna superiores? E em tempo de mudanças climáticas é especialmente importante nos perguntarmos até que ponto é possível sobreviver a uma transformação drástica no meio ambiente. Aqueles outros humanos mudaram uma vez nossa forma de ver o mundo e está acontecendo de novo. O lugar onde sobreviveram os últimos neandertais é agora uma área de análise no solo úmido da caverna de Gohan, onde um grupo internacional de arqueólogos escava pacientemente, enquanto outros cientistas examinam restos milimétricos em um laboratório, tentando entender quem foram esses outros humanos e, portanto, quem somos nós.